Apertem os cintos, senhores tripulantes, pois o Sol está chegando em Aquário, o signo mais visionário do zodíaco. Aquário se prepara para nos conduzir para o arquétipo de uma nova era. Mas será que nós estamos preparados para dar um passo tão ousado assim? Se você não me conhece, eu sou a Dani Zimmer e esse é o canal da Bruxeza. E se você gosta de assuntos como astrologia, tarô e aquela diquinha da bruxa, você está no lugar certo. Então já se inscreve nesse canal, não esquece de deixar o teu like logo no início do vídeo, que ajuda bastante o meu trabalho, e aciona o sininho para não perder nenhuma novidade. Se prepare então para expandir a sua consciência e quebrar aqueles paradigmas obsoletos. Com vocês, a temporada da Revolução. Entre os dias 21 de janeiro e 19 de fevereiro, o Sol então transita pelo signo de Aquário. Aquário é famoso por ser um signo visionário, diferentão, que pensa sempre fora da caixinha. Claro, o que esperar de um signo regido por Urano, o planeta da mente universal? Mas não podemos esquecer que antigamente Aquário era regido por Saturno, planeta esse que é o regente de 2024. Então, como será que o seu regente antigo vai impactar nessa expansão de ideais coletivos? Mas antes de mais nada, eu quero ressaltar que esse vídeo aqui não é só para os aquarianos de Sol, Lua, Ascendente, tá? Todos temos esse signo no nosso mapa. É só você verificar qual a casa que Aquário ocupa no seu mapa natal e aplicar os pontos levantados aqui nesse setor específico da tua vida. Eu sei que eu tô devendo para vocês um vídeo sobre as casas astrológicas, mas esse ano sai, tá? Promessa de bruxa é dívida. Mas vamos lá. Aquário é um signo de ar fixo. E o que isso quer dizer? É a mente estabilizada. Sem sombra de dúvida, dos signos do elemento ar, esse é o mais materializador de todos. Aquele que pega as ideias e traz para o mundo. Não é à toa, e nada é à toa na astrologia, ele é o signo oposto complementar de Leão. Por isso ele é capaz de trazer o potencial do indivíduo para o coletivo. Quando o Sol ingressa em Aquário, todos nós podemos sentir essa vontade de expandir novas ideias, independente do seu signo solar, tá? Aquela coisa realmente de buscar novos ideais, geralmente pensar em coisas meio fora da curva, um pouco mais ousadas e até um caminho um pouco mais social. Mas não é um social sem propósito. É a ideia de buscar grupos aos quais a gente possa se conectar. Grupos que estejam alinhados com os mesmos ideais que a gente tem. É a busca pela nossa tribo. Aquele lugar em que a gente tanto pode desaguar o nosso conhecimento, como receber essa nutrição em troca. Inovação e originalidade são palavras que combinam muito bem com o signo de Aquário. Pode parecer chocante ver o Sol sair de um signo tão rígido e cartesiano como Capricórnio, cheio das suas regras e compromissos, e se lançar em um signo tão inovador e cheio de desconstrução como Aquário. Mas o processo da vida não é esse? Depois que construímos as nossas bases, definimos aquilo que é certo e errado, precisamos romper com essas estruturas rígidas, quebrar essa casca, se a gente quiser se expandir e evoluir. Para agirmos de forma potente ao nível coletivo, é necessário que a gente saia desse centro que é o nosso próprio umbigo. Aquário vem nos ensinar a puxar o nosso olhar para fora, olhar a vida com uma outra perspectiva, enxergar as possibilidades de uma forma muito única e original. Tentar insistir no mais do mesmo não adianta mais, eles querem a revolução. Então esse pode ser um ótimo momento para você buscar coisas novas, pessoas novas, principalmente uma mudança da tua perspectiva de vida. Seja em qual for setor da tua vida que Aquário tá, esse é o momento de abrir as janelas, deixar arejar e permitir espaço para que o novo entre. Aproveite esse momento da passagem do Sol por Aquário para começar a se questionar qual que é a marca que você tem deixado no mundo. Comece do seu microcosmo. Observe a sua relação entre os seus amigos, parentes, pessoal do trabalho. Observe qual que é o impacto que você tem gerado no teu entorno. E seja honesto, né? Como você tem impactado positiva ou negativamente. Se você tem ficado muito tempo dentro da tua caverna pessoal, esse é o melhor momento para você dar um passo para fora.
Não à toa, o signo de Aquário está relacionado ao arcano da Lua, aquele lugar onde é o nosso espaço, o nosso lugar, que geralmente a gente já sabe mais ou menos como funciona. Não vou chamar de zona de conforto, porque vocês ficam chateados quando eu falo zona de conforto, porque ela não é confortável, né? Mas já é o lugar conhecido, a zona conhecida, vamos chamar assim. E a gente vai ficando por ali. Aquário pede justamente que a gente possa rasgar esse véu, dar um passo para fora desse laguinho, romper com a casca para que a gente possa crescer. Tá com medo? Vai com medo mesmo. Eu não sei vocês, mas eu, como a criança mística que fui, ouço desde que eu me entendo por gente sobre a tão aguardada Era de Aquário. Uns dizem que nós já entramos na Era de Aquário, outros dizem que vem aí, e uma galera também não sabe nem do que eu tô falando, né? Mas vou tentar dar uma resumida aqui para vocês, para a gente poder entender esse movimento que se aproxima de nós. A Era de Aquário sucederia, então, a Era de Peixes, que é a era atual que estamos e que estamos deixando ela nesse momento. Sim, as eras caminham num sentido anti-horário. A Era de Peixes trouxe para a humanidade a conexão com a espiritualidade. Foi uma era marcada com a vinda de vários seres crísticos, não somente o Jesus, né, Cristo, mas várias outras figuras crísticas que trazem essa conexão com o religare, lembrando ao ser humano que nós somos também seres espirituais. É claro que, como tudo no mundo, as eras também têm a sua polaridade, né? O lado bom e o lado ruim. E assim como trouxe essa inspiração em relação à conexão espiritual para a humanidade, trouxe também todos os absurdos que nós conhecemos do que as pessoas fazem de tétrico e terrível em nome da religião. A Era de Aquário, que está ligada à nossa expansão de consciência, então, trazendo a visão um pouco mais evoluída para a humanidade, uma visão coletiva, também tem em seu potencial essa mesma polaridade. A humanidade vai ter uma grande oportunidade de expansão humanitária, da gente parar de se enxergar só como aquela coisa do o sol no meu umbigo, que o universo gira em torno de mim, e sim entender como um indivíduo coletivo, que tudo que nós fazemos como indivíduo impacta na coletividade e dessa forma entendendo que se eu me melhorar, eu consigo melhorar o todo e o meu entorno. Então é uma era que promete uma grande expansão, não só de consciência, de entendimento realmente da humanidade, como essa vontade mais humanitária, de ajuda, de querer melhorar tudo à nossa volta. Essa era promete trazer mudanças de paradigmas, uma mudança mental na nossa geração, que se mostra cada dia mais egóica, onde nós podemos enxergar que ser um indivíduo é muito positivo, mas ser um indivíduo que não enxerga o seu desenvolvimento de uma forma abrangente e coletiva pode ser a nossa ruína. Então essa é uma era que promete uma revolução. Mas, como eu disse, temos lados positivos e negativos dessa era também, da mesma forma em que essa visão coletiva pode ser ligada a um processo humanitário de ajuda e desenvolvimento, do contrário também, onde a ideia de domínio de outros povos, domínio da humanidade, pode se tornar cada vez mais latente. Até porque Aquário é regido por Urano, e Urano é o planeta que rege as tecnologias e as revoluções. E aqui a gente pode ver um grande avanço nas tecnologias, tanto digitais, cibernéticas, como a nossa tecnologia como ser humano mesmo. Será que a humanidade está preparada para todo esse poder? Eu não sei se vocês vão lembrar de que mais ou menos em meados ali de junho de 2023, houve um boom das inteligências artificiais, né? Foi bem nesse movimento quando Plutão entrou em Aquário, né? Plutão esse que é o planeta das transformações, das grandes mudanças. Quando Plutão entra em Aquário, já é a segunda vez que ele está fazendo esse movimento, ele ainda está fazendo um movimento entre Aquário e Capricórnio e vai fazer isso de novo esse ano, porque ele ainda está revendo as nossas bases, inclusive para ver se a gente está pronto, se a gente tem estrutura para fazer esse avanço, e ele só se fixa realmente em Aquário por 20 anos, no ano de 2025, nesse período do ano passado, a gente viu esse boom
né, das inteligências artificiais e o quanto isso evoluiu. Não foi simplesmente que apareceu, sei lá, o ChatGPT. Não, a coisa foi subindo num nível que agora eu poderia estar gravando esse vídeo aqui para vocês e essa nem ser eu, né? No caso sou, mas poderia também não ser. E a coisa está escalando muito rápido. Por isso que a ideia de uma era de aquário, onde essa expansão de consciência pode ser potente a um nível humanitário, também pode ser muito perigosa para uma ideia de domínio. Por isso é tão importante que a gente tenha as nossas bases bem estruturadas, que a gente tenha a nossa mente muito bem alinhada, para que a gente acabe não se atropelando nesse processo. Mas calma lá. Toda essa preparação de Plutão ingressando em aquário é só um preparo da humanidade para a gente poder entender se a gente está pronto para essas transformações tão profundas. Porque a era de aquário, matematicamente, se iniciará a partir do ano de 2150, mais ou menos. Eu não vou estar aqui, você provavelmente não, mas espero que a humanidade esteja pronta para esse passo. Nossa, eu super me empolguei, né, falando da era de aquário, era só para trazer uma perspectiva mesmo desse arquétipo da era aí para vocês, justamente porque ele está sendo movimentado com essa entrada de Plutão, e depois a gente vai falar um pouquinho sobre as datas disso, né, mas eu me empolgo muito com esse assunto, era meu conto de fadas de criança, né, ficar ouvindo as histórias incríveis e revolucionárias do que nos espera e nos aguarda para a era de aquário, cada criança com seu tipo de historinha, né. Mas eu preciso falar sobre o lado sombrio desse signo, porque não é só de humanitarismo que o aquariano é feito. Geralmente esse é um signo que é tido como frio, principalmente quando o assunto é relacionamento. Primeiro porque a liberdade dele é inegociável, não adianta, apertou demais esse canarinho na mão aí, ele vai voar, não importa o quanto ele te ame. E isso eu tô falando sobre relacionamentos amorosos, família, trabalho. Ele também não tem muita paciência com o mimimi de individualidade, né? Aquela coisa, ele olha com distanciamento, aquela coisa de... O que é o sofrimento de um perante o sofrimento de milhares? Mas calma, aquarianos, que também não é bem assim, né? Isso acaba passando essa vibe meio intolerante, impaciente e insensível. Costuma ser do contra, né? Aquela coisa de eu quero sempre pensar de forma inovadora, sempre pensar fora da caixa, o que acaba fazendo com que ele pareça um tanto quanto teimoso, resistente e radical, principalmente quando o assunto é colocar suas ideias. E apesar dele ser extremamente engajado e um tanto quanto rebelde, aquele que rasga o contrato mesmo e vai em busca dos seus ideais, ele também acaba perdendo interesse rapidamente, principalmente se ele vê que o ideal está ali sufocando a tão amada liberdade que ele tem. Se ele sentir que o ideal já está sufocando ele um pouquinho, não permite que ele explore várias ideias e que ele continue tendo essa abertura e dinâmica que ele gosta tanto, ele perde o foco e ele abandona mesmo. O Sol em Aquário pode brilhar novos horizontes para todos nós, nos trazendo a vontade de explorar novos caminhos, descobrir novos ideais, estar com pessoas que pensam que nem a gente e até mesmo se questionar sobre ideais anteriores que você tem. É um momento de renovação e expansão e você pode sentir com muita força a vontade de se libertar de questões que você considera como âncoras na sua vida hoje. Cuidado para não embarcar em ideias que são mais dos outros do que suas, simplesmente porque você quer mudar de áreas. As alianças coletivas que você fizer nesse período têm que fazer muito sentido para você também. Não queira pertencer ao grupo a todo custo, senão vai ser difícil para você segurar a narrativa lá para frente. Mantenha o foco. Saturno, que é o regente desse ano, que já foi regente do signo de Aquário no passado, como eu disse, ele vem trazer desafios ao que tange os teus investimentos em 2024. E aqui eu não estou falando somente de investimentos financeiros, mas também, né, aonde você tem investido a tua energia e a tua atenção. Tome muito cuidado em relação a isso. Observe quais são as bases sólidas que você vem construindo. Mantenha-se firme, não perca o foco, não fique procurando novos ideais, novos caminhos o tempo todo, faça uma coisa de cada vez. Construa as tuas bases principalmente nesse movimento da revolução solar. E aqui eu não estou falando, mais uma vez, somente com os aquarianos. Se você tem, por exemplo, Aquário na sua casa dos relacionamentos, que é a casa 7, observe quais são os investimentos de atenção e emocionais que você está trazendo para essas trocas.
Observe se você também não está sendo teimoso, insistindo, pregando prego em angu em coisas que já não estão mais dando resultado. Saturno não vai passar pano para quem desperdiçar tempo esse ano. Não se arrisque, não faça grandes ousadias se você não tiver bases muito sólidas, porque isso pode fazer com que você desmorone justamente quando você mais estiver precisando de apoio. Seja responsável e consciente com aquilo que você projeta. Como sempre, separei algumas datas para vocês anotarem aí, mas esse ano vai ser um pouquinho diferente, tá? Eu vou trazer realmente só as mais importantes, porque agora nós temos o horóscopo semanal, então vocês vão poder acompanhar qualquer mudança no céu, saber todos os aspectos que estão rolando semana a semana e saber exatamente como eles estão sendo colocados aí no teu dia a dia. Então, se você não sabia, agora você está sabendo. Por isso, se você está gostando desse vídeo, não esquece de se inscrever, deixar o teu like e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade. Afinal, toda semana nós temos, então, o horóscopo semanal, além do conselho de tarô. E sempre que tem alguma mudança no céu, eu trago vídeos completos aqui para vocês. Agora sim, lápis e papel na mão, bora anotar as datas. No dia 21 de janeiro, então, o Sol ingressa em Aquário e ele vem logo atrás de Plutão. Eu tinha falado que eu ia dizer ali a data de que Plutão entra em Aquário, então Plutão entra dia 20 e o Sol entra dia 21. Então eles estão ali coladinhos. Então a gente tem uma combinação maravilhosa aqui dessa energia coletiva e humanitária de Aquário com as transformações profundas de Plutão. Esses dois caminham em conjunção pelo menos até a primeira semana desse período do Sol em Aquário. E esse é o momento em que a gente podemos sentir isso de forma muito mais intensa. Então nós podemos ver, inclusive, energias coletivas, né, aí na sociedade. Para além dos nossos próprios impulsos de transformação, a gente pode começar a ver algumas revoluções acontecendo, algumas questões de realmente querer mudar, coisas até voltadas para um movimento político, um movimento social se desenvolvendo, pedindo realmente por quebras de estruturas, trazendo uma renovação com uma visão muito mais humanitária e coletiva. Claro que se essa energia estiver sendo canalizada de forma positiva, né? Do contrário, também de forma negativa, a gente tem Plutão junto com o Sol essa semana, trazendo oportunidades até de mergulhos profundos nessa sociedade, né? Mostrando alguns podres, algumas questões que precisam ser quebradas e, de repente, se a gente não estiver alinhado em ideais muito positivos, a gente pode não saber exatamente o que fazer com essa informação. De qualquer forma, na nossa vida, de forma individual, essa vontade de transformar o nosso entorno pode ser muito positivo, principalmente porque nós estamos no início do ano e exatamente esse é um bom momento para a gente começar a se direcionar de um impacto mais expansivo. No dia 25 de janeiro, nós temos uma lua cheia em Leão. E essa lua cheia em Leão, ela vai estar em oposição a esse Sol em Aquário, juntamente com esse Plutão. E aqui essa oposição dos luminares faz justamente esse checkmate em relação ao indivíduo e o todo. Você pode sentir uma tensão aí entre essa coisa de ser você mesmo e pertencer, né? Ser você mesmo e colaborar com o todo. E é muito interessante porque essas duas coisas podem coexistir, né? A nossa individualidade, como eu tinha dito lá no início, ela também pode ser coletiva. A maneira como a gente é potente, forte, magnético dentro da gente, a gente pode expandir isso por todo de forma muito positiva. Então, ao mesmo tempo que você pode se sentir desafiado aqui em relação a ser você, né, e ser o coletivo, você também pode se sentir muito inspirado em poder usar essa força pessoal que você tem para ajudar as outras pessoas. E no dia 27 de janeiro nós temos a finalização da retrogradação de Urano. Graças, era o último que faltava, né? Só tinha ele retrogradando desde agosto. Então agora ele entra em seu movimento direto em Touro. E eu tô falando dessa finalização principalmente porque o Urano é o regente de Aquário. Então por isso ele vai impactar muito esse setor durante esse período. E Urano fez revisões importantíssimas em Touro, né? Porque é um planeta muito expansivo que fala dessa revolução, né? Revolução de consciência, de saber. E Touro já é um signo ali, né? Um pouquinho mais coagulado. Então houve esse embate, né? Entre a minha ousadia e as minhas bases.
o que eu construí e o que eu quero revolucionar, né? Tacar fogo no parquinho e fazer um movimento totalmente novo. Então a gente pode ter sentido aí durante esse período esse embate dessas coisas que são ricas e importantes para mim e daquilo que eu sinto que é só uma bagagem que está me pesando e que eu quero voar igual uma pipa no céu. Mas é importante a gente fazer essas revisões, né? Ver exatamente o que está atrapalhando o quê. Se eu realmente preciso rasgar o contrato, tacar fogo em tudo e sair correndo, ou se eu consigo alinhar essas duas questões. Então, todas as ideias, todos os ideais que foram revistos nesse processo de Urano retrógrado em Touro, podem começar a se manifestar como ideias muito bem estruturadas a partir de agora. E aqui sim a gente pode se ver um pouco mais ousado, de repente, para poder trabalhar com questões relacionadas, inclusive, a dinheiro, a materialidade. Depois de ter feito todas essas revisões, né, lembrando que todo um trabalho aí foi feito, espero que tenha sido feito, de rever realmente os nossos ideais e aquilo que é valioso de fato para a gente, que ao mesmo tempo é leve. Então, a partir dessa liberação, a gente pode começar a investir em novas ideias que são baseadas nas nossas estruturas muito bem consolidadas. E no dia 5 de fevereiro nós temos a entrada de Mercúrio em Aquário. E aqui a gente tem um bom, né, ali, porque a gente está falando de um planeta de comunicação e expressão entrando em um signo de inovação. Então a gente pode ter a oportunidade aí de estar com a cabeça mais ousada, com uma visão um pouco mais elevada, né? Essa coisa de expandir realmente não só a nossa comunicação, mas as nossas trocas de ideais. A cuca mais fresca, né? Para poder enxergar as coisas de repente de um panorama um pouco mais evoluído. Muitas ideias progressistas podem surgir nesse momento. E você pode perceber que a sua comunicação vai ficar muito mais objetiva, mais ousada, cuidado com a língua, cuidado inclusive para não começar a ofender ninguém com toda essa revolução, né? Mas que pode te ajudar muito em debates lógicos, se você está precisando expor os seus ideais, se você está precisando ter aquela conversa onde você quer trazer algo novo, que você quer trazer um ponto de vista mais revolucionário, a partir do dia 5 é um ótimo momento. No dia 9 de fevereiro, nós temos a entrada da lua nova em Aquário, quer dizer, o início da lunação aquariana. Então, essa renovação lunar vem trazer também uma renovação emocional, onde a gente pode experienciar a oportunidade de uma liberação de algumas questões que vinham sendo como âncoras na nossa vida. É aquele momento realmente onde a gente se encontra como indivíduo das nossas próprias emoções. Onde a gente pode enxergar, inclusive, solução para algumas questões do nosso passado, coisas que estavam muito enraizadas dentro da gente. E até pensamentos adormecidos, que de repente você já não via mais propósito, você começa a se conectar com essa fonte. Essa é uma lunação onde você pode abraçar um potencial transformador e também buscar novas inspirações. No dia 13 de fevereiro, chama o bombeiro. Chegou a vez dele, Marte ingressa em Aquário. Só que a gente tá aqui bonitinho, né, falando, Mercúrio entrou em Aquário, né, Marte entrou em Aquário, Eles estão passando por cima de Plutão, tá, gente? Não sei se vocês deram conta disso, que ele tá ali na portinha. Então, a mistura de Marte e Plutão em Aquário, um signo revolucionário, aqui a gente tem uma tendência bélica. Pode ser muito bom? Pode, porque é uma energia de paixão pela revolução. É a paixão pela mudança, pela transformação a um nível de expansão coletiva. Só que também pode dar meio ruim, né, gente? Porque a gente está falando da humanidade, né? E a gente não está com muito crédito aí. Então, vamos rezar? Todo mundo aqui junto na mão da tia, corrente de oração, né? Mas olha, esse é um potencial maravilhoso, individual principalmente, para que a gente possa explorar e além, inclusive, né, aquele projeto, aquela coisa que de repente estava ali encaixotada e que não tinha, que não ia, agora é o momento da expansão, da explosão, da vontade realmente de ir atrás. Marte é o planeta guerreiro, é o planeta buscador, ele é aquele que passa na frente para que a gente possa alcançar os nossos objetivos. Essa força motriz que nos impulsiona, principalmente aqui em Aquário, a novos ideais, essa expansão da nossa mente, a expansão do nosso entendimento diante das coisas e a vontade realmente de fazer acontecer, principalmente de mudar algumas coisas que já vinham cristalizadas há muito tempo. Então, a partir do dia 13 de fevereiro, vamos com bastante ousadia, vitalidade,
mas com muita atenção também. E no dia 16 de fevereiro vem ele, Vênus, o nosso planeta amoroso, generoso e cheio de valores, ingressando em Aquário no passo desse Marte, o que é muito bom, que pode dar uma apaziguada, né, nessa força bélica de Marte em Aquário. E ele passa também por cima aí, juntinho de Plutão. E esse pode ser um momento de transformação e até mesmo para você rever algumas parcerias, rever os teus valores, olhar inclusive as tuas trocas, né, os teus grupos, como eu havia falado, tá alinhado com os teus ideais, tá alinhado com os teus valores. Tu pode sentir, principalmente nesse iniciozinho ali dessa passagem, primeira semana, né, de Vênus passando por Plutão, tu pode começar a se questionar, né, fazer essas transformações, quem tá comigo, quem não tá, quem tá alinhado com as minhas ideias e quem não tá, de repente quem é que tá agregando e quem tá só subtraindo, sugando, aqueles dementadores que acabam aparecendo na nossa vida. E aqui tu pode se sentir muito impulsionado a realmente colocar os teus valores e as tuas ideias de uma forma coletiva e se conectar com relações que respeitem a tua individualidade e que valorizem a tua liberdade também. E no dia 19, então dia 18, na verdade, né, o Sol deixa Aquário para ingressar nos territórios de Peixes. E nesse momento ele vai estar fazendo conjunção com Mercúrio em Aquário, mas também começa a fazer uma conjunção com o Senhor do Karma, Saturno, que está ali aguardando o Sol, que é o regente de 2024. Inclusive, se vocês não viram o vídeo do regente de 2024, vai lá assistir, vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, tá? Porque é um vídeo extremamente importante para te dar insights aí de muita coisa que vai rolar durante esse ano e você não pode perder essas observações e orientações, tá bom? Vai lá. Mas voltando aqui, então, o Sol deixa Aquário, pedindo para que você reveja se os teus ideais estão bem coagulados, estão bem estruturados, antes de você mergulhar nessas profundezas emocionais de Peixes. Quais as responsabilidades sociais, espirituais que você assumiu? Qual é a responsabilidade que você tem como indivíduo hoje e a responsabilidade que você tem com o todo? Estar com os teus ideais e a tua comunicação muito bem alinhada nessa transição de Aquário para Peixes vai ser fundamental para que você passe pelas revisões que Saturno vai vir cobrar. Mas daí também a gente vai deixar isso para o momento certo. Aquário, com seu jeitinho diferentão, nos ensina que o mundo não gira em torno do nosso umbigo e que o futuro só existe se nós nos empenharmos no hoje. Se uma frase pudesse definir esse signo, eu acho que seria aquela que diz: sozinho eu vou mais rápido, juntos vamos mais longe. Que nessa temporada do Sol em Aquário, a gente possa se inspirar, tendo uma visão mais coletiva, mais inovadora, para que a gente possa, enfim, evoluir como humanidade, para que a gente possa entrar com o pé direito muito bem preparado para essa tão aguardada era de Aquário. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que vocês tenham anotado as orientações, todas as datas. E não esquece de se inscrever e deixar o teu like também. Me sigam em todas as minhas redes também, para vocês não perderem nenhum conteúdo. Em todas elas eu sou @Dani_Bruxeza. Abençoada seja essa revolução solar a todos os aquarianos e que venha o futuro. Um beijo grande da bruxa e até a próxima.